Se à raça negra eram impostas as mais dolorosas torturas nos primórdios da organização do Brasil, não menores sacrifícios se exigiam dos indígenas acostumados à amplitude da terra, propriedade deles. As entradas pelo sertão com o fito de escravizar os selvagens indefesos se realizavam naquele tempo em todos os recantos. Tabas prósperas eram incendiadas de surpresa no silêncio da noite. São famosas e comovedoras as descrições que desses fatos guardam os documentos antigos. Somente de uma vez uma caravana de portugueses capturou mais de 7.000 homens válidos, mulheres, velhos e crianças. E quando os mamelucos guiadores não convenciam os naturais de que deviam acompanhá-los às cidades mais próximas para que as caçadas humanas se verificassem com pleno êxito, as cenas de selvageria nodoavam a floresta virgem, enchendo de pavor os caminhos atapetados de cadáveres e de sangue coagulado. Como represália a tantas crueldades, os tamoios nunca se harmonizaram com os portugueses. Desde o princípio da ação destes foram seus declarados inimigos. No seio dessas lutas devastadoras em que se venciam a maior parte das vezes as criminosas astúcias dos colonos, eram os padres piedosos os que mais sofriam, experimentando a angústia de se verem desprezados pelos seus próprios companheiros da raça branca nos sertões envios e hostis. A alma simples dos naturais se mostrava maleável aos seus ensinamentos. Aos seus apelos aproximavam-se dos núcleos de civilização. Aldeavam-se para uma vida ordeira que os colonizadores destruíam com as suas taras infames e seculares. Anchieta e quase todos os outros missionários das selvas brasileiras sustentaram demoradas lutas defendendo os indígenas fraternos. A verdade, porém, é que, embora esfacilassem os pupilos na pregação da piedade cristã, suas vozes se perdiam na imensidade do céu, sem que seus irmãos da terra as escutassem com a ideia generosa de lhes praticar os carinhosos ensinos. Os primeiros brancos que aportaram à América do Sul, na sua generalidade, não tinham em conta a existência da lei nas extensas florestas do Novo Mundo. Os portugueses prosseguiam incessantemente na faina ingrata de descer os índios. Regressando ao além, os primeiros missionários da caravana luminosa de Ismael pedem a sua colaboração misericordiosa para que semelhante situação se modifique. Mas o grande apóstolo de Jesus explica que não se podia tolher a liberdade dos seus semelhantes. Ele não era indiferente àqueles movimentos hediondos nos quais os índios simples e bons eram capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Explicou que era para ter fé no Senhor, no seu coração misericordioso e augusto, que ele agasalharia todos aqueles que se encontravam famintos de justiça. Contudo, poderiam com os seus esforços auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, avisando-lhes o coração de modo indireto quanto aos seus divinos deveres. Infelizmente, não era encontrado na atualidade do planeta outro povo que pudesse substituir os portugueses na grande obra de edificação da pátria do Evangelho. Todas as demais nações, como o próprio Portugal, se encontravam presas da cobiça, da inveja e da ambição. Os vícios de todas as identificavam perfeitamente umas com as outras,
E no povo lusitano tinha de considerar a austera honradez aliada a grandes qualidades de valor e de sentimento que o habilitavam, conforme a vontade do Senhor, a povoar os vastos latifúndios que constituiriam mais tarde o pouso abençoado da lição de Jesus. Colonizadores desalmados estavam em todos os países dos tempos modernos que não reconheciam outro direito a não ser o da força desumana e impiedosa. Explicou Ismael que iria recorrer às possibilidades ao seu alcance, buscaria na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo que não estivesse subordinado à política romana, a fim de caracterizar a sua ação indireta. Traria sua personalidade de administrador para a parte mais flagelada da nova pátria, a fim de que seus exemplos pudessem servir aos que se encontravam na direção das atividades sociais e políticas da colônia, e pudessem beneficiar de maneira geral a nação inteira. Ele viria na qualidade de invasor, porquanto não encontravam outros recursos para a adoção de providências daquela natureza. Mas sua permanência no Brasil seria curta e eventual, apenas durante os anos necessários a que suas lições pudessem ser prodigalizadas aos administradores da nova terra. Preliminarmente, porém, era importante considerar que os seus companheiros não seriam melhores que os portugueses no sentido da educação espiritual. Ismael, com sabedoria, falou ainda que aquela época era de profundo atraso de quase todos os indivíduos. E para expelir essas trevas da consciência do mundo, seria preciso sacrificar-se nas atmosferas próximas da Terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. Os fatos se verificaram consoante as afirmações do iluminado preposto de Jesus. Em 1624, a pretexto de sua guerra com a Espanha, os holandeses tomavam de assalto a Bahia sob o comando de Johan van Dort. Importa notar que as cenas dolorosas e lastimáveis decorrentes da invasão não foram organizadas pelas abnegadas falanges do mundo invisível. As causas profundas desses fatos residiam no estado evolutivo da época. Os morticínios nas praças incendiadas e destruídas se verificavam todos os dias entre inevitáveis atritos das raças chamadas a povoar aqueles recantos desconhecidos. Em 1637 entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício, príncipe de Nassau. Inumeráveis benefícios e imensos frutos produziu a sua administração no norte do Brasil, que foi sempre a zona mais sacrificada do país. O Recife se ostenta diante da Europa como uma das mais belas cidades da América do Sul. Olinda é reedificada. Uma assembleia de mecânicos, de pintores, de arquitetos e artistas acompanha o príncipe de Nassau, enchendo a sua cidade de singulares esplendores. Mas o espírito construtivo do administrador holandês não se cristaliza nas expressões materiais da sua cidade predileta. O amor e o respeito que vota a liberdade fazem-no venerado de todos os brasileiros e portugueses de Pernambuco, cujas terras naquela época desciam até a região do Paracatu, em Minas Gerais. Todos os escravos que procuram abrigo à sombra da sua bandeira de tolerância, ele os declara livres para sempre. E os índios encontram no seu coração o apoio de um nobre e leal amigo. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia nas terras americanas,
tais a justiça e a liberdade com que se ouve em seu governo? Os Albuquerques e outros elementos em evidência no norte muito aprenderam com ele para suas atividades do porvir. A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Em socorro da nossa afirmativa, podemos invocar o testemunho da própria história, porque terminado o tempo necessário à sua administração no Brasil, o grande príncipe holandês regressava à pátria por imposição dos espíritos avarentos que militavam nessa época da Companhia das Índias na política holandesa, sem que encontrassem substituto para sua obra na América. Apesar de suas frotas extraordinárias e poderosas, a Holanda retirou-se do Brasil sem a intervenção de Portugal, bastando para isso o concurso dos habitantes da colônia. Quando a questão ficou definitivamente resolvida na Corte de Haia em 1661, os holandeses, embora sua soberania marítima perdurassem até então, em troca dos seus imensos trabalhos no norte do Brasil e dos milhões de florins ali abandonados, apenas receberam, a título de indenização, a importância de 5 milhões de cruzados. No primeiro quartel do século XVII, a situação de Portugal era de profunda decadência. Sob o reinado de Felipe III de Espanha, príncipe apático e doente, que entregara a direção de todos os negócios ao Duque de Lerma, os esplendores das conquistas portuguesas haviam desaparecido. Aquele povo minúsculo e heróico, cuja coragem acendera nova luz em todos os departamentos de trabalho do Ocidente, encontrava-se agora reduzido a quase penúria. Foi por esse tempo que Henrique de Sagres, o antigo Elio, mensageiro de Jesus, que levantara as energias portuguesas com a sua escola de navegação, procurou o Senhor, tocado de compaixão e de angústia, a implorar a bênção da sua misericórdia para a nação de que se tornara o gênio renovador. Pediu o auxílio paternal do mestre para a terra portuguesa, cujas experiências amargas tocavam agora o auge das penosas provações coletivas. Humilhada e vencida, Portugal, através de seu porta-voz, solicitava a divina providência no sentido de lhe ser possível aproveitar as forças derradeiras para uma reorganização política e econômica que pudesse esquivá-la daquela angustiosa situação. Elio, sabe que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Enviei-te a Portugal com o fim de lhe reerguer as energias, compensando os seus grandes esforços de povo humilde e laborioso. Infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam corresponder à nossa expectativa, provocando eles próprios a situação em que se encontram pela fraqueza com que se entregaram à sinistra embriaguez das fortunas e da posse. Depois de teres ajudado Vasco da Gama a franquear o caminho marítimo das Índias, as forças lusas, após receberem os favores da cidade de Calicut, ali regressaram algum tempo mais tarde para bombardeá-la, inundando-a no mar de crueldade e de sangue. No Brasil, onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho, introduziram o tráfico de homens livres,
forçando as falanges de Ismael a despender todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subvertessem pelas iniquidades humanas. Em Lisboa permitiram a entrada do terrível instituto da Inquisição, que comete no mundo todos os crimes em meu nome, que deveria ser para todas as criaturas um sinônimo de brandura e de amor. Eliu, amargurado, exclama que era verdade. Quando o primeiro português aprisionou nas Canárias alguns pobres africanos para vendê-los como escravos aos brancos da Europa, ele ordenou que fossem imediatamente repatriados, enchendo-se o seu coração de amargura após tantos entusiasmos no período dos descobrimentos, quando lhes confiava no restelo as lágrimas de seu reconhecimento e da sua esperança. Mas a grande pátria que o Senhor lhe confiou muito tinha aprendido no caminho das experiências dolorosas. Nas suas cidades importantes escasseavam os espíritos de eleição aptos à tarefa do governo. As nações ambiciosas se assenhoravam de todas as suas possibilidades econômicas. Suas riquezas eram pilhadas pela pirataria dos séculos. Seu povo se achava esmagado pelos impostos, seus filhos abatidos e humilhados. Eliu pediu que Jesus se apiedasse de tanta miséria que enchia o seu coração de infinita amargura. Solicitou que pudesse restaurar-lhe as forças políticas, a fim de que ela cumprisse as suas determinações sábias e justas na terra do Evangelho. Explicou-lhe o Mestre Divino. Essas experiências dolorosas, Eliu, dotarão Portugal de novos sentimentos, acrisolando nele as concepções de brandura e de fraternidade, a fim de que possa corresponder ao nosso esforço na edificação da pátria dos meus ensinamentos. Quais os elementos encarnados que utilizarás nessa restauração? Eliu, confiante, explicou que com o apoio de Jesus e com o seu amparo, ele esperava realizar essa reorganização buscando para o trono os descendentes de Dom Afonso, primeiro Duque de Bragança, que atualmente detinha a maior fortuna portuguesa e em cuja casa viviam mais de 80.000 vassalos. Quanto ao plano, constaria de uma alargação dos agrupamentos espirituais sob a sua direção, combinados com as falanges de Ismael, no sentido de intensificar o pensamento cristão em Portugal, projetando as mais nobres realizações no Brasil, disseminando entre os colonizadores a fim de que as concepções de fraternidade se intensifiquem, cimentando as bases da pátria das suas lições divinas. Eliu acrescentou que seus apelos se estenderiam aos companheiros encarnados que se encontravam nas cortes espanholas e nas selvas americanas, para assim levantar a bandeira de Ismael sobre todas as frontes como sublime legado do seu coração compassivo e misericordioso. Jesus lhe retrucou bondosamente: Sim, Eliu, teu plano se realizará com a minha bênção, efetuando-se essa ação espiritual conforme a idealizas. Temos, no entanto, de considerar que os elementos a serem utilizados são os mais representativos, porém não constituem os mais necessários. Não acho que a Casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para a sublime realização. Todavia somos obrigados igualmente a reconhecer que pesadas trevas invadem atualmente todas as atividades políticas da terra.
e tu te esforçarás por ampará-la nos grandes deveres que assumirá neste e nos próximos séculos. Terás o cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as precisas combinações com as outras nacionalidades do mundo, para que a pátria do Evangelho não sofra novos choques de raças, além dos até agora sofridos. Bem sabes que enquanto os homens não se integrarem no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesses a equilibrarem as ambições em proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual. Auxiliarei os teus empreendimentos com a minha misericórdia, pedindo ao nosso Pai que se digne de guardar-nos sob o palio da sua bondade infinita. Henrique de Sagres organizou as suas falanges e em 1640 Portugal era restaurado, subindo ao trono Dom João IV, chamado dos seus regalos e prazeres de Vila Viçosa para os cuidados do reino. Ao cabo de um período de lutas ferrenhas, a restauração se consolida na Batalha de Montijo, e a grande nação do Ocidente prossegue em seu labor abençoado por Jesus na formação da Pátria do Cruzeiro. Sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabelece tratados comerciais entre eles, alguns como o de Methuen, que mais tarde se verificou ser ruinoso para a indústria portuguesa, mas colocava o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. Toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época, e as falanges de Ismael e de Eliú buscam no silêncio e na obscuridade o grande coração de Antônio Vieira, que se constituiu poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Vieira toma posição ascendente na corte de Dom João IV, e daí algum tempo, contra a vontade do soberano, que desejava conservar a sua palavra de sabedoria e de amor junto do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Sua voz saturada de suave magnetismo ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. E em momento de sagrada eloquência, exclama ele que no Evangelho de Jesus ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma. Mas no Maranhão não é necessário ao demônio tanta bolsa para comprá-las todas. Basta acenar o diabo com um tijupar de pindoba e 2 tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. E não foram poucos os senhores que, tocados dessas claridades divinas, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael e de seus abnegados mensageiros, correram às suas propriedades envergonhados do crime de manter escravos os seus irmãos e devolverem para sempre aos pobres cativos a liberdade. No desdobramento da ação espiritual que deveria restaurar a pátria portuguesa, Ismael congregou os espíritos que chegavam aos espaços depois do primeiro contato com a vida de Piratininga, a fim de elaborar novos projetos de trabalho naquele setor da pátria do Evangelho.
Almas decididas e heróicas postas ali para a construção da grande obra, apesar dos seus característicos de bondade e de energia, necessitavam regressar à luta terrestre em seu próprio benefício. O mensageiro divino as reuniu em grandes círculos, de onde lhe ouviram a palavra meiga e esclarecedora. Disse-lhes que era imperioso regressar o mais breve possível aos núcleos de trabalhos estabelecidos no Planalto Piratiningano, prosseguindo ativando no mesmo campo de labor e liberdade com que haviam caracterizados as primeiras iniciativas aí desenvolvidas. Mas agora aqueles servidores levariam mais longe sua coragem e o heroísmo, penetrariam o coração da terra do cruzeiro, rasgando as sombras de suas florestas incomensuráveis. E com sua dedicação, novas atividades seriam descobertas e novas possibilidades felicitariam a existência dos colonizadores do país onde, com dedicação e humildade, se conservaria a bandeira de Jesus desfraldada lá sobre todas as frontes e sobre todos os corações. Ismael esclareceu que havia se multiplicado as tristes caçadas humanas em que os índios misérrimos eram colhidos de surpresa na sua simplicidade para os penosos trabalhos do cativeiro. A missão dos colaboradores seria, então, desvendar as fontes de riquezas dos vastos latifúndios do Brasil, interessando a colonização e fazendo desabrochar com mais intensidade os núcleos valorosos daquele movimento de intensificação dos órgãos de progresso da pátria e do seu povo. O querido apóstolo advertiu-os de que muitos deles enfrentariam a penúria e o sofrimento, sacrificariam a fortuna e os afetos mais santos da família para construir a base do porvir com lágrimas abençoadas de seus martírios e de suas renúncias exemplares. A tarefa, portanto, seria rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado no seio daquela terra generosa. Houve uma pausa naquela locução. Ali se encontravam as entidades que seriam mais tarde, entre muitos outros, Antônio Rodrigues Arzão, Marcos de Azeredo, Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Paz. E este último, quebrando o silêncio da grande assembleia, exclamou provocando geral interesse. Pediu explicações para o que deveriam fazer com o ouro daquela terra, se no mundo ele era a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições. Ali na vida espiritual todos compreendiam semelhantes realidades, mas no orbe das sombras a consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações, da mesma maneira que a água mais pura, ao se misturar com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Ismael não se demorou para esclarecer que a terra é a escola abençoada, aonde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. É neste vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais. Dentro delas, o nosso espírito andará esquecido de seu passado obscuro, para que todas as nossas iniciativas se valorizem. É preciso entender que aquelas brandas disposições das leis divinas para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas e de todos os seres. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, a sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens ainda muito distantes da concepção da verdadeira fraternidade.
a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho fecundante da evolução do mundo. Procurando a grandeza ilusória do ouro, vai ser edificado as cidades novas. Serão fomentados a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas, e encorajando seus colaboradores com seu verbo inflamante, esclareceu-lhes que um mundo novo seria erguido sob seus ombros, dilacerados nas disciplinas austeras, ao sol causticante das caminhadas penosas, mas o futuro se voltaria para seus esforços com suas bênçãos de agradecimento. Nesse instante, Ismael dirigiu-se mais particularmente a Fernão Dias. Sentenciou que ele seria o chefe da expedição mais difícil de todas. Porém, da sua coragem havia de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Advertiu-o de que muitas vezes seria compelido a exercer a mais rigorosa justiça, despendendo todas as suas reservas de energias. Mas era preciso não esquecer a misericórdia divina sem exorbitar das funções que lhe foram confiadas, entregando dessa forma a Jesus os seus trabalhos de cada dia. O grande bandeirante recebeu submisso a determinação do divino emissário. Daí alguns anos, nos 2 últimos quartéis do século XVII, as bandeiras paulistas se espalharam por todas as regiões da Terra Virgem. Através das selvas bravias, marcham como se o fizessem ao longo de largos e desconhecidos oceanos. As noites estreladas lhes servem de orientação e de bússola. A cruz do Cristo vai como um símbolo à frente de todos os expedicionários das novas tentativas de conquista. De Sorocaba sobem por Goiás até o Amazonas longínquo e de Taubaté demandam a Paraíba do Norte. Em 1672, Fernão Dias Pais organiza com todos os elementos de sua fortuna a mais célebre das expedições saídas de São Paulo. Caçando as esmeraldas que constituíam objeto das lendas de muitos aventureiros, visita todas as regiões auríferas de Minas Gerais. Rebeliões e discórdias são dominadas pela sua energia constante e severa. E para fortalecer a disciplina, o bandeirante audacioso manda enforcar o próprio filho que participara da rebeldia geral, como exemplo aos companheiros próximo à povoação do Sumidouro. As joias da mulher e das filhas são empregadas no seu arrojado empreendimento, arruinando-se a família inteira. Fernão Dias, porém, segue um roteiro luminoso. Por onde passa com as suas caravanas, florescem povoações asseadas e alegres. Seus pontos de contato com a terra paulistana são os arraiais prósperos e fartos, que vai edificando nos caminhos desertos. As esmeraldas do seu sonho nunca foram encontradas, e as pedras verdes que entregou ao genro no instante da agonia como única expressão da sua fortuna representavam de certo o símbolo suave das esperanças do seu labor e das suas lágrimas na terra do Evangelho. Próximo do local onde mandara enforcar o filho, nas margens do Rio das Velhas, o seu espírito de lutador se desprendeu igualmente do corpo exausto e quando, no íntimo do seu coração, implorava a misericórdia do Altíssimo para o delito com que exorbitara de suas funções na terra, a voz de Ismael falou-lhe do infinito. Ismael replicou que as quedas, como as experiências sombrias, constituiriam os degraus do caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais.
Atrás dos passos de Fernão Dias Paz, floresciam cidades valorosas no coração das matas virgens, e os que recebiam os seus benefícios abençoavam o seu esforço e a sua energia perseverante. Aquelas mesmas paragens onde foi turvado a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, ele voltaria com seu filho sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor, a fim de reparar o passado cheio de tribulações e de lutas incontáveis. Porque no coração misericordioso de Deus repousavam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que ele procurou a vida inteira. Fernão Dias Paz abre os olhos materiais pela última vez. Uma lágrima pesada e branca lhe corre pelas faces emagrecidas, mas sobre o seu coração paira a bênção cariciosa da terra dourada das minas. E sentindo-se na posse das verdadeiras esmeraldas do seu grande sonho, o notável batalhador regressa de novo à vida do infinito. A procura do ouro constituía a ansiedade incentivadora de todos os espíritos. Entretanto, desde o princípio do século, o governo espanhol havia providenciado quanto à organização do Código Mineiro para o Brasil. E desde 1608 a 1617, quando a direção da colônia se achava repartida entre as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, já Dom Francisco de Souza guardava o título pomposo de governador e intendente das Minas. Contudo, somente mais tarde as bandeiras audaciosas, iniciadas com a coragem paulista, rasgaram os véus espessos do cipoal da Mata Virgem, descobrindo os vastos lençóis de uma infinita riqueza. Muitos lustros decorreram sem que nada mais se observasse, senão os movimentos espantosos das correntes migratórias através dos sertões, procurando o ouro da terra desconhecida, e encontrando muitas vezes nos seus caminhos a aflição, a angústia e a morte. O próprio Conselho Ultramarino em Lisboa expunha mais tarde à autoridade da coroa a necessidade de se reprimirem os excessos daquelas migrações incessantes para que o próprio reino não se despovoasse. Por essa época multiplicavam-se as emboscadas e a sede da posse turvava todas as consciências. Cidades futurosas se levantavam ao longo das estradas desertas e ermas, mas seus alicerces, a maior parte das vezes, se constituíam com o sangue e com a morte. Em toda a colônia pairam ameaças de confusão e desordem. A lenda dos tesouros fabulosos, guardados no coração das selvas imensas, incendiava todos os ânimos e enfraquecia o ascendente da lei em todos os espíritos. Os índios experimentam amarguradamente a atuação dessas forças contrárias à sua paz, que se concentravam à procura das riquezas da terra, e é com inauditos esforços de perseverança e de paciência que os caridosos jesuítas juntam suas aldeias ao norte com doçura fraterna, conquistando todo o Amazonas para a comunidade dos portugueses. A esse tempo, no extremo norte, convulsiona-se o Maranhão sob os ímpetos revolucionários de Manuel Beckmann contra a Companhia de Comércio que monopolizara os negócios da importação e exportação da capitania, e contra os jesuítas, cujo espírito de fraternidade se interpunha entre os colonizadores e os índios no sentido de se manterem estes últimos dentro da liberdade. Os amotinados prendem todos os elementos do governo e, organizando uma junta com elementos do clero, da nobreza e do povo,
consideram extinto o monopólio e providenciam o imediato banimento dos protetores dos indígenas. Festas extraordinárias assinalam no Maranhão semelhantes feitos, inclusive Tideum na Catedral de São Luís. A notícia de tão singulares como inesperados episódios provoca as apreensões da corte de Lisboa, que não desconhece as pretensões da França no tocante ao Vale do Amazonas, nem ignora o ascendente moral dos franceses sobre os elementos indígenas. A expedição que deverá restaurar a lei na capitania não se faz esperar, e a Gomes Freire de Andrade, estadista notável pelo seu talento militar e político, cabe à direção do movimento restaurador. As providências da contra-revolução no extremo norte são adotadas sem dificuldade. Gomes Freire procede com magnanimidade para com os revoltosos, sem contudo poder agir com a mesma liberalidade para com Manuel Beckmann, que foi preso e sentenciado à morte. Sua fortuna teve a ele confiscada, mas o grande oficial que comandara a expedição, dentro das tradições da generosidade portuguesa, arrematou todos os bens do infeliz em asta pública e os doou à viúva e aos órfãos do revolucionário. Em 1683, a Bahia se conflagra depois de assassinar o acai-de-mor da colônia Francisco Teles de Menezes, que excitara as antipatias dos habitantes de Salvador. E os derradeiros anos do século XVII testemunham as atividades da colônia nesse período de transição dos movimentos nativistas. A sede do ouro penetra o século seguinte, que mais intensamente ia acender a febre da ambição em todas as cidades. Em 1710, as lutas se fixam na capitania de Pernambuco, que fazia questão de cultivar o sentimento de sua autonomia desde os tempos da ocupação holandesa, com a qual fizera novas aquisições no que se referia aos patrimônios de sua independência. Os brasileiros de Olinda abrem luta contra os portugueses de Recife, em razão das rivalidades entre as duas grandes cidades pernambucanas que não se toleravam politicamente. As emboscadas ocasionam ali dolorosas cenas de sangue. Um ano inteiro de choques e sobressaltos assinala o período da Guerra dos Mascates. Antes, porém, desses movimentos revolucionários em Pernambuco, os paulistas e os emboabas lutavam na região aurífera dos sertões de Minas Gerais, disputando-se a posse do ouro que abrasava a imaginação do país inteiro. A felonia e a traição constituem o código dessas criaturas insuladas nas matas desconhecidas e inóspitas. Pela mesma época, a França, que sempre custou a resignar-se com a influência portuguesa no Brasil, envia Duclerc para investir o porto do Rio de Janeiro com 1.000 homens de combate. A metrópole portuguesa não podia proteger de pronto a cidade e o governador Francisco de Castro Moraes, deixando-se dominar pela timidez, permitiu o desembarque das forças francesas, que todavia foram rechaçadas pela população carioca. Estudantes e populares lutaram contra o invasor. Algumas dezenas de franceses foram barbaramente trucidados. Fizeram-se ali mais de 500 prisioneiros e o capitão Duclerc acabou assassinado em trágicas circunstâncias. O governo do Rio não providenciou quanto ao processo dos criminosos a fim de punir os culpados e definir as responsabilidades pessoais.
provocando com isso a reação dos franceses, que voltaram a assediar a maior cidade brasileira. Do Guaitrouim vem a Baía de Guanabara, acompanhado de cerca de 5.000 combatentes. O governador foge com quase todos os elementos da população, deixando o rio à mercê do corsário, que se ilustrara sob a proteção de Luís XIV. Depois do saque, que absorve muitos milhões de cruzados da fortuna particular, paga ainda à cidade fabuloso resgate. Enquanto se desenrolava os últimos acontecimentos, governava em Portugal Dom João V, o Magnânimo, em cujo reinado ia o Brasil espalhar pela Europa os seus fabulosos tesouros. Nunca houve ali um soberano que mostrasse tamanho descaso pelas possibilidades econômicas do povo. O ouro e os diamantes do Brasil iam acender no seu trono as estrelas efêmeras do seu fastígio e da sua glória. A fortuna amontoada pela ambição e pela cobiça ia ser espalhada pelas mãos insensatas do rei, imprevidente e incapaz da autoridade de um trono. Dentro do luxo assombroso da sua corte, o convento de Mafra se ergue ao preço de 120 milhões de cruzados. Mais de 200 milhões seguiriam para as arcas do Vaticano, dados pelo monarca egoísta que desejava forçar as portas do céu com o ouro iníquo da terra. Em vez de auxiliar a evolução da indústria e da agricultura de sua terra, Dom João V levanta igrejas e mosteiros com extrema prodigalidade. E enquanto todas as cortes da Europa felicitavam o rei perdulário pelo descobrimento dos diamantes na sua afortunada colônia, esses celebram Te-Deums em Lisboa em homenagem ao auspicioso acontecimento. Pelo Brasil todo se alastravam movimentos nativistas, exaltando sentimentos generosos de liberdade, e preparando assim, sob a inspiração de Ismael e de suas falanges devotadas, o futuro glorioso dos seus filhos.